Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Sei lá, que assunto que eu podia abordar com vocês aqui? Noite da eleição do Bolsonaro, todo mundo comemorando, soltando fogos, tal, alguns dando tiro. Agora o Brasil tá resolvido. Vamos tomar aqui da esquerda, tal, colocar o Brasil na direita positiva. Vamos ver o que dá aqui pra frente. Mas tem gente que já começou a se movimentar, já sentiu uma certa segurança para fazer o que queria mesmo, aquelas coisas ocultas que não se podia revelar antes, porque senão pegava mal perante parte da sociedade, mas agora eles estão no poder, pode tudo. Então tem uma deputada de Santa Catarina, que publicou lá no meio das redes sociais, de maneira pública, para que a galera compartilhasse vídeos, filmassem professores durante a aula, que criticassem, por exemplo, a eleição do Bolsonaro. A visão dela era coibir e denunciar professores que estivessem doutrinando ideologicamente, politicamente, dentro de sala de aula. O que ela quer dizer como ideologia partidária ou doutrinação política é criticar o candidato dela. Não pode criticar o candidato dela, que agora é presidente. Para ela isso é um crime. Mas se estiver exaltando, não tem problema. E é engraçado que ela até, o pessoal começou a gerar uma polêmica em cima, e ela até completou, para deixar bem claro, a medida da coação do fascismo. Não, basta apenas se comportar direitinho que não vai ter problema. Tipo assim, se o professor não fizer o que eles não querem, aí tá tudo bem. Agora, se ele fizer alguma coisa que o aluno estranhe, e é aluno, cara. O aluno já não tem respeito pela educação pública, não tem respeito merecido pelo professor. Então, se ele tiver qualquer coisa contra o professor, ele vai filmar o professor. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Primeiro, cara, que a Constituição garante para o professor a liberdade no ato do ensino. A liberdade para ele aprender, para ele ensinar, para ele passar conhecimento. Inclusive, se posicionar politicamente se achar necessário, desde que ele respeite o pluralismo de ideias. Ele não está ali para apresentar só a doutrina marxista, como muitos vão dizer. Está ali para apresentar todas as doutrinas. Digamos assim, se é que isso existe. A ideia ali é apresentar o positivo e o negativo do capitalismo. O positivo e o negativo do socialismo, qual é a ideologia do comunismo, o anarquismo. É a mesma coisa na questão do ensino religioso. Não tem problema com o ensino religioso, desde que respeitem todas as religiões, com o mesmo espaço. Vou ensinar para vocês o que é a religião protestante. Aqui é a católica, aqui é um bandista, aqui é espírita, aqui é a religião do Satã. Todo mundo. Aí sim. Mas eu garanto para você que seria muito mais útil a família ensinar esse tipo de coisa para o filho do que deixar para a escola fazer. A responsabilidade da escola é ensinar português, matemática, conhecimentos para o restante da vida do moleque. Questão de educação, ética e moral tem que ser em casa. E ele vai complementando isso, sociabilizando na escola. Agora vem uma deputada, porque essa deputada aí foi eleita pelo PSL. E já começou a tumultuar. Não, grava aí os professores para me denunciar. Eu vou garantir o anonimato de quem mandar o vídeo, e vou entrar com processo contra o professor. Isso é coação. Está ferindo até a Constituição. É o mesmo tipo de gente que defende aquele negócio de escola sem partido. Porque na visão deles tem uma doutrinação marxista. É engraçado, doutrinação marxista, e o candidato deles, que é exatamente contrário à doutrinação marxista, foi eleito com o voto desses moleques. Então eu não estou entendendo essa coisa. O Brasil está cheio de burro nas escolas. Foram esses burros que elegeram o candidato deles. Ou as urnas estão mentindo? Ou não teve voto nessa geração? Esse negócio de escola sem partido é tão absurdo, que até a ONU já se manifestou contra. Falou que isso aí não faz sentido, cara. Fere a liberdade de ensino. Isso é garantia por lei aqui no Brasil. Tem que deixar o professor praticar o jeito dele de dar aula. Não estou defendendo que o professor vai praticar uma doutrina marxista para transformar seu filho em esquerdista. É que o pessoal confunde um pouco as coisas. O pessoal defende o sistema, defende a doutrina de direita. E aí o professor que vai dar aula, o que ele faz? Ele tem que se preparar para dar aula. Então ele tem que buscar cada vez mais conhecimento. Ele tem que aprender primeiro sobre as coisas para depois repassar alguma coisa, para garantir sua posição de superioridade intelectual, para ter o que passar para o aluno. Correto? E aí o cara, nessas suas andanças em busca de conhecimento, de preparo, ele começa a perceber quem é o verdadeiro vilão. Quem é o vilão? O Estado, o sistema, que fica aí oprimindo o povo, deixando o povo sempre na miséria para ser dependente, permitindo a violência para que o povo fique coagido a depender das armas do Estado.
E aí o professor vai percebendo esse tipo de coisa, né? E aí ele começa a criticar o Estado. E essa galerinha aí do Escola Sem Partido é o Estado. Eles defendem, né, o poder do Estado reprimir a população, o poder do Estado diferenciar as classes, o poder do Estado de permitir, né, que a elite domine, né, a classe baixa. É isso, eles defendem isso. E aí se vem um professor e fala para o aluno que está acontecendo isso, aí o cara se revolta. Não, mas está doutrinando marxistamente, é isso? Como assim doutrinação marxista? O que eles querem é substituir uma suposta doutrinação marxista por outra doutrinação. A do zumbi, a do gado, a do alienado, que segue ordens, que se comporta direitinho, que não questiona. Essa é a ideia. É porque o professor ele vai mostrar para o moleque é o seguinte, ó, tem alguma coisa errada. Tem um vilão aí que você não está vendo. O vilão é o próprio Estado, muitas vezes. Esse modelo, né, de estrutura de governo aí, tem alguma coisa errada. Né, o desequilíbrio na distribuição de renda, né, essa miséria social, tudo isso aí faz parte de um programa. Ah, não pode falar isso, não pode. Isso é coisa de marxista, coisa de esquerdista. Se revoltar contra o sistema, se revoltar contra sua condição de miséria, não pode. Não existe esse negócio de meritocracia que eles falam, cara. Você tem um limite na sua vida. Você está restrito ao seu mundinho porque o sistema quer assim. Muito raramente alguém vai dar certo nessa vida para servir de exemplo para outro e tal, mas isso aí é outro esquema. Lá no seu RG, no seu CPF, está dizendo até onde você vai, tudo que você vai conseguir. E o máximo que você vai conseguir é ficar dependendo do sistema, coagido por ele, seguindo ordens. É isso que eles querem criar uma geração de moleque assim. O Escola Sem Partido quer isso. Eles querem substituir uma doutrina de questionamento contra o sistema por uma doutrina de seguir ordens caladamente. Aí sim, para eles vai ficar bom. Detalhe, sobre essa deputada aí, que ainda não está exercendo o mandato, mas já está, falando em nome do poder e do fascismo, é que ela não entendeu ainda que lá na lei interna do estado dela lá, é proibido o uso de dispositivos eletrônicos, como por exemplo o celular, dentro de sala de aula. Então como é que o moleque vai filmar? Ele vai ter que cometer uma ilegalidade, uma transgressão, para poder filmar o professor. Sem contar que os moleques sem noção vão filmar o professor por qualquer coisa. Vai provocar o professor, vai criar o contexto da situação, para gerar a polêmica e vai divulgar isso daí para prejudicar a imagem do cara, do mestre, do educador, que está ali falando sobre ideias. Ele é perguntado e ele vai expor a ideia dele. Mas se não for do jeito que os caras querem, aí pronto, já é doutrina marxista. Aí já é do contra, tem que censurar, tem que tirar o crédito desse professor, descredibilizar, desvalorizar ele. Tem que tirar ele do meio como exemplo, como mestre, como educador. Tem que espirrar esse cara do sistema, porque ele está contra o sistema. E eu acho que qualquer um que é contra o sistema é o cara mais legítimo da sociedade. Porque o negócio é contra a gente mesmo. E aí você percebe e aí você começa a agir. Tal. Não, você não é esquerdista, petista, você não é marxista. Você é um cara consciente do que está acontecendo. Mas vai lá, filma lá o professor e manda, você vai estar cometendo um crime. Mas tá resolvido esse problema. Eu não sei nem por que vai acontecer isso daqui pra frente, porque dentre as propostas do Bolsonaro, daquelas que ninguém leu, ninguém se importou, tá lá que o ensino fundamental a partir de agora, a proposta é de ensino fundamental à distância. Então não vai ter mais participação com aula, não vai ter mais professor. O pai que trabalha das 5 da manhã à meia-noite e a mãe que trabalha no restante do tempo, ou até mais do que o pai, porque chega em casa tem que trabalhar também para arrumar a casa, não tem problema. Esse aí ainda vai ter tempo de educar o seu filho. A culpa é sua. Essa geração de retardado que está sendo criada aqui agora. Que apoia esse tipo de gente. Uma conduta fascista. Isso é conduta fascista. Com apoio do governo. Ah, mas tem uma bancada conservadora que está doidinha para implantar o Escola Sem Partido. O fim do Estado laico. Parabéns. É disso para melhor, seus retardados. Disso para melhor.